Boa tarde, time. Hoje a gente vai estar falando de alguns tópicos importantes para você que é vendedor e para você que é empreendedor. É bem similar a profissão do vendedor e do empreendedor, do empresário, do empreendedor, do vendedor. O que é similar a todos eles? É a pressão, são problemas, são objeções. Então, o vendedor e o empreendedor ele precisa tirar algo do ponto A e levar para o ponto B e crescer. O vendedor e o empreendedor que ele tira algo do ponto A e leva para o ponto B e tem um crescimento com isso, ele consegue ter o quê? Sucesso. O sucesso, ele vem quando o empreendedor, ele consegue elevar, ele consegue escalar. E o vendedor, ele tem que saber lidar com objeções. Por exemplo, diariamente, você que é vendedor de Zap, escuta o que eu estou te falando. Vai cair o primeiro, vai cair o segundo, vai cair o terceiro, vai cair o 10º chip. E se você não conseguir lidar com essa objeção, com esse problema, você não cresce. Então, primeiro ponto, você tem que saber lidar com objeções. Vendedor precisa saber lidar com objeções, precisa lidar com problemas. Então, se o lead chegou para você e falou: Antônio, eu não quero por conta do preço. Você que é fraco emocionalmente, você já vai achar que o cara não vai comprar de você. Mas é o que eu falei pro João Pedro aqui do time ontem. O cara ele só vai comprar de você se tiver objeção. Se não tiver objeção, ele não vai comprar de você. Ele não tem motivo para comprar de você. Então ele só vai comprar de você se ele tiver objeção. Primeiro ponto. Então quando você chegar no seu trabalho para começar suas vendas, saiba que vão ter objeções. Se não tiver, tu está morto. Você não vende. Então precisa ter objeção. Chegou no seu trabalho, olhe para o céu e reze. Tomara que tenha objeções, porque através de objeções acontecerão vendas. E para o empreendedor? O empreendedor, irmão, ele vai ter que lidar não só com objeções diárias, ele vai ter que lidar com pessoas. Lidar com pessoas é difícil, mas a gente só cresce quando a gente sabe lidar com pessoas, sabe lidar em comunidade, sabe lidar em coletivo. Então a gente precisa saber lidar com pessoas. A gente vive em um planeta redondo com um conglomerado de pessoas. Então a gente tem que saber lidar com pessoas, primeiro ponto. E lidando com pessoas, a gente tem que saber lidar com pressão. O empresário, ele lida com pressão todos os dias. E só consegue tirar algo do ponto A e levar para o ponto B quem consegue ultrapassar essas questões, esses problemas, essas pressões. Então o empresário ele vai lidar, por exemplo, com pessoas do time, com sócios do time, vai lidar com o governo. Todo dia os tributos mudam. Agora em 2026 a gente teve a reforma tributária, mudou um monte de coisa. Então o empresário, o empreendedor, que ele não está um passo à frente, que ele não está estudando o mercado, que ele não está vendo aonde a empresa dele vai chegar, o que ele precisa fazer para a empresa dele chegar em outro nível, ele vai ficando para trás. Então o empresário, o empreendedor, precisa lidar com a pressão. E a pressão é diariamente. Chega dia 1º, eu não sei quando é a sua folha de pagamento, mas chega dia 1º, chega dia 2, bate lá na porta a folha de pagamento. As contas chegam, os tributos chegam. É ISS. ISS é no 3º dia útil. Aí tem CSLL, IRPJ, diversos impostos que você vai pagando durante os meses, mas no dia 1º dói para o empresário. E antes do dia 1º, o time que não bate meta, ele precisa estar com o time para o time bater meta para ele pagar as contas, para ele crescer a companhia. Então o empresário, o empreendedor, precisa saber lidar com a pressão. E para que ele possa crescer exponencialmente, sair do ponto A e ir para o ponto B, ele precisa lidar com a pressão, ele precisa lidar com problemas, assim como o vendedor precisa saber lidar com as objeções. O vendedor ele chega no trabalho, ele tem que ter uma certeza na vida, que ele precisa ter objeções. Ele só vende se ele tiver objeções. Então, esse é o primeiro ponto. A similaridade entre o vendedor e o empreendedor. Agora eu vou estar falando com vocês sobre visão e propósito. Quando a gente olha o horizonte e a gente vê a nossa empresa, a gente olha para frente e a gente vê a empresa
Se não for a sua empresa, é a empresa que você trabalha. Você olha para frente e fala, cara, a gente vai chegar em um lugar grande, mas o que a gente precisa fazer para a gente chegar nesse lugar tão grande? Primeiro ponto, as pessoas que crescem são as pessoas que se dedicam todos os dias. E se dedicar todos os dias tem a ver com os seus princípios e com os seus valores. O meu valor, o meu princípio é acordar cedo, me dedicar desde cedo, dormir tarde todos os dias, porque são diversas tarefas no nosso dia a dia, inúmeras tarefas. Então, meus valores e os meus princípios é acordar cedo e me dedicar desde cedo. Liderar uma empresa, eu preciso dar o exemplo desde cedo. Eu tenho que ser o primeiro a chegar aqui na empresa. Já pararam para pensar nisso? Eu tenho que estar aqui desde cedo porque eu tenho que dar o exemplo. Então, quando eu olho para frente, eu vejo minha empresa grande. Porque eu tenho um propósito interno, eu tenho um propósito na minha vida. Então, quando eu tenho uma visão da minha empresa, onde a gente vai chegar, são por conta desses princípios. E a gente só consegue ter a visão da onde a gente vai chegar quando a gente tem princípio claro. Você já se perguntou hoje qual o seu princípio? Às vezes você está no automático. Tem vendedor aqui que parece que chega com venda no olho. Não consegue ver nada. Não consegue ver nada. O cara chega aqui e parece que ele não tem princípio. Não tem posicionamento. Não tem argumento. Então, primeiro ponto na sua vida, você precisa ter posicionamento e você precisa ter princípio. Já se perguntou quais os princípios você tem na sua vida? Eu tenho diversos princípios, irmão, na minha vida. E são os nossos princípios que fazem a gente ter a visão de onde a gente vai chegar. Lembra quando eu falei que eu olho para frente e eu vejo coisas grandes? É porque eu tenho princípio. Eu tenho certeza que coisas irão acontecer por conta dos meus princípios, do que eu faço todos os dias. Então você que é vendedor, eu já vendi para a empresa também. Eu era o primeiro a chegar. Sabe aquele papinho, o primeiro a chegar, o último a sair? Sim, era eu, me dedicava muito. Mas me dedicava muito. Fazia amizade com diversos clientes, porque eu sabia que através das amizades eu ia ter indicação, eu ia fechar novos serviços. E eu sabia o quanto eu ia tirar todo mês. Sabe aquele papinho também de previsibilidade em vendas? Todo vendedor quer previsibilidade, quer chegar no final do mês e tá lá o contra-cheque, o mesmo valor. Eu tinha previsibilidade em vendas, porque eu tinha princípio. Quando a gente tem princípio, a gente olha o horizonte e a gente vê onde a gente vai chegar, a gente tem certeza. Mas agora, irmão, quando você não tem princípio, você não sabe onde você vai chegar. Você não tem caminho. Você não tem caminho. Sabe aquele tapete vermelho, quando se tem um evento? Aquele tapete vermelho é um caminho. E quando a gente, antes da gente se formar, o nosso caminho é estudar. E quando a gente se forma, a gente passa pelo tapete vermelho, pelo aquele caminho maravilhoso. E quando a gente está estudando, a gente se imagina se formando, passando pelo aquele tapete vermelho. Agora, se você não tem princípio, nunca vai chegar na sua vida o tapete vermelho da sua vida. Você nunca vai ver um tapete vermelho. Tenha princípio na sua vida. E não tenha princípio na sua vida porque um chefe, um patrão falou para você ter princípio na sua vida, não. Tenha princípio na sua vida para que você cresça na sua vida. Pessoalmente mesmo, tenha princípio na sua vida. Quando você tem princípio, você tem caminho, você tem tapete vermelho, você tem visão de onde você vai chegar, porque você tem princípio e ninguém te deu esse princípio. Você tem esse princípio porque você é assim. Vem do seu coração, seus princípios vêm do seu coração. Você precisa ter princípio por si próprio. Quando você tem princípio, você chega, você estende o tapete vermelho para você chegar. Você sabe aonde vai chegar por conta dos seus princípios. E com certeza, através de princípios, eu tenho certeza que na minha vida eu conquistarei grandes coisas. E se você não tem princípio, acorde diferente amanhã. Olhando para frente e imaginando aonde você vai chegar e o que você precisa fazer, que são os seus princípios, para que você chegue lá. Então, time, o vídeo de hoje é sobre isso. Já se inscreva no canal, não perca nada e comente aqui embaixo
Qual o princípio da sua vida? E se você não tem princípio ainda, como eu falei, durma hoje e acorde amanhã olhando no horizonte, sabendo aonde você quer chegar e o que você precisa fazer e trilhar esse caminho para você chegar no seu objetivo. Que aí você vai descobrir o seu princípio de vida. Até breve, se inscreva no canal, vamos que vamos.